Olá, galera! Eu vou fazer com vocês agora a questão 30 do ano de 2010 da prova do município de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada? O funcionário encarregado de arrumar 90 vidros de azeite, todos iguais, na prateleira de um supermercado, percebeu que o número de fileiras era 2,5 vezes maior do que o número de vidros de azeite por fileira. Então, o número de fileiras era... Bom, vamos lá. Quais informações ele deu pra gente aqui? Ele deu pra gente que são 90 vidros de azeite. E aí ele repara que nessa prateleira, o número de fileiras era 2,5 vezes maior do que o número de vidros de azeite por fileira. Então, não é 2,5 vezes maior do que o número de azeites, é de azeites por fileira. Isso faz muita diferença. Tá, então como que a gente vai trabalhar isso daqui? Bom, como que eu calcularia o número de azeites por fileira? Vamos pensar. Olha, se eu tiver 10 azeites e eu tiver 2 fileiras, então quantos azeites por fileira eu vou ter? Bom, a gente faria 10 dividido por 2, então eu teria 5 azeites por fileira. Então, para a gente achar a quantidade de azeites por fileira, basta a gente dividir a quantidade total de azeites pela quantidade de fileiras. Então, vamos lá. A gente vai aplicar essa ideia. A diferença é que agora a gente vai ter que trabalhar com duas incógnitas, tá? Então, quais serão as duas incógnitas que eu vou usar aqui? Bom, eu vou falar que F é o número de fileiras, que é basicamente o que ele está pedindo para a gente, né? Fileiras. E aí, eu vou colocar uma outra incógnita, que é o número de azeites por fileira. Então, eu vou chamar isso de N. Então, eu vou falar que N é a quantidade de azeites por fileira. Tudo bem? E aí, usando aquele raciocínio, a gente vai montar duas expressões. Então, o que ele fala? Primeiro, a gente sabe que se eu quero descobrir o número de azeites por fileira, basta eu fazer o quê? Bom, eu sei que se eu pegar o número total de azeites, que nesse caso é de 90, e eu dividir pelo número de fileiras, eu sei que eu vou descobrir, então, a quantidade de azeites por fileira. Então, a gente vai ter aqui a nossa equação 1. Ou seja, aqui a gente caiu numa equação que tem duas incógnitas. Quando a gente tem duas incógnitas para uma equação só, pessoal, a gente não consegue resolver. Então, normalmente, quando isso acontece, a gente tem que tentar montar uma segunda equação que relacione essas duas incógnitas, esses dois valores desconhecidos. E como que eu vou montar essa segunda expressão? Ele fala para a gente que o número de fileiras é 2,5 vezes maior do que o número de vidros de azeite por fileira. Então, essa informação é um pouquinho confusa, né, pessoal, de trabalhar, mas basicamente ele está falando isso daqui para a gente. Ele está falando que a quantidade de fileiras é 2,5 vezes maior do que a quantidade de azeites por fileira. Então, 2,5 N. Então, essa é a nossa segunda equação, é a segunda relação que eu tenho entre essas duas incógnitas. Tudo bem? E aí, pessoal, aqui a gente pode resolver de algumas formas, mas como ele está pedindo para a gente o valor de F, que é o número de fileiras, eu vou substituir esse N que a gente achou da primeira equação na segunda equação. Então, vou fazer justamente isso. Substituindo 1 em 2, eu vou ter o seguinte. Então, F é igual a 2,5 N, só que o N a gente acabou de determinar que ele vale quanto? 90 dividido por F. Então, reparem, ó, onde eu tinha o N, que nesse caso ó, é 90 sobre F, eu substituí. Ó, então, F é igual a 2,5 vezes N, ou seja, vai ser 2,5 vezes 90 sobre F. Agora, a gente resolve essa equação aqui. A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, então, nesse caso, deixa eu ajustar isso aqui. Então, F vai ser igual a 2,5 vezes 90. Galera, 2,5 vezes 90 vai ser 180 mais 45.
o que vai me dar 225. Só que isso daqui está sendo dividido por f. Ah, professor, mas você não tinha que fazer primeiro 90 dividido por f para depois multiplicar por 2,5? Lembra que como a gente está falando de multiplicação e divisão, eu não tenho uma ordem certa para fazer. Eu posso fazer na ordem que eu achar melhor. Lembra que na expressão numérica entre multiplicação e divisão, a gente não tem uma preferência entre as duas para resolução. Então, esse f, pessoal, que está aqui dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, vou ter aqui f vezes f igual a 225. Pessoal, aqui é uma expressão que ela é mais difícil de aparecer nesse tipo de prova, mas basicamente o que a gente está fazendo é, olha, que tipo de operação a gente tinha quando a gente multiplicava um valor por ele mesmo? Não era da potência? Então, quando eu faço f vezes f, eu tenho f ao quadrado. F ao quadrado é igual a 225. E aí, pessoal, a gente vai ter o seguinte. Lembra que eu quero isolar o f, só que ainda tem esse 2 no f, só que esse f é uma potência. Qual que é a operação inversa da potência? É a radiciação, ou seja, é a raiz. Então, nesse caso, eu vou ter que f é igual a raiz de 225. Então, esse 2 que estava como potência desse lado, eu passei ele para o outro lado como raiz. Então, vou ter a raiz quadrada de 225. Então, nesse caso, a gente vai ter que o f é igual a... Aí, basicamente, o que eu estou perguntando para vocês é qual número multiplicado por ele mesmo dá 225? É o 15. E o que o f representava? O f era o número de fileiras. Então, a gente vai ter aqui que o número de fileiras é de 15. E aí, se a gente verificar aqui as alternativas, a gente vai ver que a alternativa correta é a alternativa B de bola. Tudo bem? Bom, pessoal, então, para essa questão é isso. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. E, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.